tarde, boa noite, queridas amigas e queridos amigos do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos hoje, com muita gratidão ao nosso querido mestre e amigo Jesus, a mais um quadro da série Lições de Camilo, em que estamos estudando o livro Educação e Vivências. Estamos agora no capítulo 11, em que o Espírito Camilo nos traz reflexões muito agudas, muito profundas e corretas acerca do tema da interação conjugal. É interessante a gente observar o título, que ele dá essa mensagem, interação conjugal, ou seja, a interação entre os cônjuges, a forma como se dá a interação entre os cônjuges. Ele enfoca o problema sob um ponto de vista bem concreto mesmo, das relações do dia a dia, que é quando nós construímos uma relação bem sucedida. E eu gostaria aqui de passar por alguns dos pontos desse texto para estimulá-los à leitura. Eu recomendo a leitura completa do texto, que vocês possam refletir com muita calma sobre o tema. Mas é interessante que o Espírito Camilo, nesse capítulo, ele vai iniciar elencando, fazendo uma constatação, que é o fato de que há muitas separações entre os casais, muitas crises entre os casais, que fatalmente terminam em divórcio. E ao tratar partindo desse ponto, ou seja, adotando esse ponto de partida, essa premissa de que efetivamente há muitas separações e que elas são creditadas a inúmeros fatos, ele elenca aqui tédio doméstico, falta de diálogo, enfermidades materiais ou morais. Ele vai passar a nos apresentar essa questão da interação conjugal sob um outro prisma, sobre a necessidade de nós, com muito amor, persistirmos, perseverarmos, sermos resilientes e investirmos em uma relação saudável. Uma relação que não termine como, infelizmente, tornou-se a regra das relações. É evidente que muitos de nós falhamos nesse caminho. Nós não conseguimos, por nossas próprias deficiências, enfocar a nossa relação a partir dessas premissas que Camilo nos apresenta. Mas aqui, nessa leitura, nesse vídeo de hoje, é uma oportunidade para nós revermos essas balizas que nós temos implementado, não olhando para o passado, mas implementando a partir de agora, a partir de hoje. Depois de assistirmos a esse vídeo, depois de lermos esse texto, é uma oportunidade de nós sairmos, irmos ao nosso companheiro, à nossa companheira e iniciarmos uma nova trajetória na nossa relação, atendendo a esses alertas que o Espírito Camilo nos traz. Eu destaquei aqui como um ponto muito importante quando ele diz o seguinte: admite-se nas sociedades pouco reflexivas que quando os seres se ligam pelo casamento, devem perder a individualidade, anular-se. Olha que interessante então, primeiro alerta do Camilo, nós não encararmos o casamento, o relacionamento, como a necessidade de anular-se perante o outro. Se nós estamos fazendo isso, nós estamos errados. Ele continua: os que se casam unem-se e não se fundem. Então veja a diferença entre unir-se e fundir-se. Então não é verdade que quando você casa, quando você entra numa relação, você está se tornando um. Não é verdade, é uma união. E ele continua: o que determina que cada qual prosseguirá com suas conquistas e gostos, preferências e realidades íntimas, inteiramente sui generis, ou seja, cada um conserva seus projetos, seus gostos, seus defeitos, suas qualidades, os seus objetivos de vida, que devem ser respeitados pelo outro. Isso é muito interessante, porque o Camilo propõe aqui uma postura de respeito perante as diferenças do outro. Ele vai dizer em outro trecho do texto que é natural, é até esperado que as pessoas tenham diferenças dentro do relacionamento, que as pessoas pensem de forma diferente. E o relacionamento está aí para isso mesmo, para que nós aprendamos com a diferença do outro, aprendamos a entender o outro, ver o que do outro está aqui para nos ensinar, o que do outro está aqui para nos ensinar a tolerar, a sermos pacientes. Quando nós verificamos a nossa relação a partir dessa ideia de que nós somos diferentes, de que nós seremos sempre diferentes, nós começamos a entender que nessa diferença há um desafio
para nós, mas também uma oportunidade de aprendizado, né? Que torna essa caminhada em conjunto mais bonita. E vejam que interessante aqui, uma segunda perspectiva interessante que Camilo nos traz, uma perspectiva muito cara à doutrina espírita, principalmente, e que nós espíritas muitas vezes nos esquecemos ou não levamos na devida conta. Ele diz assim: a força com que rompem ciúmes, desconfianças, repulsas, desejos de loucura ou viciações nefastas demonstra o ressumar de experiências do pretérito reencarnatório, ou sérios quadros obsessivos que determinam o reencontro das almas implicadas nos processos de ajustes com vistas ao reequilíbrio de ambos. Então, o que o Camilo está dizendo? Que haverá momentos da relação em que surgirão muitas vezes sentimentos, atos, condutas que vão irromper em virtude de quadros do passado. Afinal, em uma relação estão dois espíritos imortais que estão reencarnando, que já encarnaram juntos outra vez e que trazem essa bagagem, boa ou ruim, dessas encarnações pretéritas. Muitas vezes a união nesta encarnação agora se serve justamente para que essas almas se ajustem entre si. Essas almas se reconciliem dentro do matrimônio. E aí a gente começa a entender que dentro de um casamento há uma infinidade de circunstâncias que nos pautam, que nos balizam e com a qual nós temos que lidar, que vão muito além do que acontece nesta encarnação. É a bagagem que nós recebemos do outro. E não só isso, porque o Camilo faz menção a experiências do pretérito reencarnatório, mas também a sérios quadros obsessivos. Ou seja, dentro do matrimônio haverá também aqueles espíritos desencarnados que andaram conosco em outras encarnações e com os quais nós devemos nos ajustar enquanto casal. São espíritos que reencarnaram conosco, que tiveram outras jornadas já conosco e que agora fora do corpo caminham conosco. Muitas vezes para cobrar dívidas antigas, outras vezes esperando a nossa queda. Mas são espíritos que são nossos irmãos do passado e que nós temos que levar em conta quando tomamos nossas decisões e afinamos nossos pensamentos, quando nós nos conduzimos enquanto casal. Podem ser obstáculos que surgirão em nossa caminhada. E Camilo continua. Agora fazendo uma espécie... Então ele constatou um problema. Ele apontou as possíveis causas de um problema, né? A anulação de um. Também os dramas do passado, das outras encarnações, as dificuldades da obsessão. E agora Camilo entra numa série de propostas de como nós podemos melhorar a nossa interação conjugal. Ele diz assim: é preciso exercitar a nobreza da humildade. Por que ele está dizendo isso? Porque ele identificou também que o orgulho ferido em sua intimidade inferior impede que o casal se entenda, como se faz necessário a não aceitação dos direitos do outro, a desatenção aos deveres recíprocos, ela acaba por turbar esse lar. E aí ele vem para nos dizer que é preciso exercitar a nobreza da humildade, que não será dizer sim a qualquer coisa, ou seja, não se submeter, e nem será dizer não irrefletidamente. Ou seja, quantas vezes na nossa postura diante da nossa parceira, da nossa companheira, do nosso companheiro, nós acabamos por dizer, nós não nos submetemos, mas nós tampouco somos capazes de entender o outro e ceder. E aí nós acabamos por dizer o não irrefletidamente, sem entender as necessidades do outro. Né? Então veja como a proposta de Camilo, da humildade, ela surge de forma diametral em relação aos problemas que ele identificou. Porque ele identificou que um problema era nós nos anularmos. O outro problema é nós não entendermos as dificuldades do outro, não enxergarmos o outro. E aí ele começa a entrar nessa questão da humildade, como ela é exercitada para não dizer o sim a qualquer coisa e tampouco dizer o não irrefletidamente. E ele continua: tudo estará dirigido pelo bom senso, pela lucidez, pela sensatez com que o matrimônio se fortalecerá para a definitiva vitória sobre as insuficiências do mundo. Então veja, claro que é um processo muito difícil.
Nós nem sempre saberemos adotar o caminho do bom senso, mas nós temos que nos esforçar para isso. Nós temos que ter isso em nossa mente. Nós temos que fazer um autoexercício, uma reflexão das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, né? Do que rompe de dentro de nós e como nós estamos processando isso. E ele continua: é certo que, sendo individualidades distintas, deparar-nos-emos com ideias diferentes, como já dissemos, né? Até mesmo opostas, o que de modo algum justificará a deserção dos compromissos com o lar. A conjugação de esforços para o entendimento mútuo, pelas renúncias importantes e úteis ao bem-estar geral, não deve ser relaxada. Então veja, aqui ele está dizendo como não dizer não irrefletidamente. Ele está dizendo entendimento mútuo, renúncias importantes e úteis ao bem-estar geral. E a hora que ele diz não deve ser relaxada, por que ele diz isso? Porque muitas vezes, porque esse ato de não dizer não irrefletidamente pressupõe dizer sim refletidamente. Isso impõe de nós um constante exercício de autorreflexão, uma constante atenção para com a relação. Porque a nossa tendência é o automatismo. A nossa tendência é nós cairmos no orgulho, na saída fácil da vaidade, do orgulho, do egoísmo. Sermos humildes é um imperativo de esforço para nós. É difícil, porque nós, quando trazemos as nossas bagagens das outras encarnações, nós estamos sempre presos a isso, presos a essa bagagem ruim. E aí, para nós cultivarmos novos hábitos, novos comportamentos, novos atos, requer esforço, porque quando nós relaxamos, nós tropeçamos. Porque não é dizer assim, nossa, eu preciso do bom senso, da sensatez, mas a sensatez nem sempre está em mim. Na verdade, a sensatez normalmente não esteve em mim, e eu, para cultivar essa sensatez, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me burilar, eu preciso de disciplina e oração. E aqui nós vamos entrar na outra parte da solução que Camilo nos propõe para uma interação conjugal proveitosa, porque quando nós dizemos disciplina, nós temos que nos impor o hábito da oração e da meditação. Por isso que Camilo diz, o ato de orar a sós ou em conjunto, que se converte numa necessidade, fará o lar penetrado por blandícias e bálsamos dos céus, auxiliando a família a marchar adiante para a paz. Eu preciso da oração e da meditação para que eu consiga justamente me conectar e me sintonizar com essa atitude de humildade, de amor, de renúncia. Eu preciso desse ato de orar, de meditar, para que eu contenha as minhas más inclinações e saiba adotar um caminho de amor, um caminho de parceria mesmo, dentro da minha interação conjugal. E vejam aí, olha só e o diagnóstico do Camilo. O mundo, com todos os seus múltiplos dramas e conflitos, não pode suportar, sem grandes prejuízos em sua dinâmica, o contingente sempre crescente para desvinculações conjugais. Ou seja, é um imperativo que nós nos esforcemos por manter as nossas relações, porque está aí a base da nossa própria sociedade, da nossa comunidade. E aí Camilo arremata, daí para o cristão legítimo, o pensamento de separação do casal, quando se veja iminente, deverá ser a derradeira providência, quando o amor, nos seus diversos cromos, não houver logrado êxito em suas expressões. Ou seja, a separação, a desvinculação conjugal é de fato a última das soluções. Pode ser que o seja, o espiritismo, ele não se coloca contra o divórcio, ou seja, o casamento não é um dogma irreconciliável, que não pode ser rompido, mas o casamento é sim um compromisso importantíssimo, que tem que ser mantido a todos os custos, no sentido de que nós temos que investir tudo que nós tivermos de amor, de carinho, de paciência nessa relação que nós assumimos. Isso impõe, é claro, uma série de renúncias, de esforço, né? Uma série de lutas que são necessárias para manter essa relação. E é necessário que o verdadeiro cristão o faça, invista tudo que tiver. E quando achar que não dá mais, que ele invista mais um pouco.
porque não é por acaso que nós estamos juntos em nossas relações. Há um motivo para isso, um motivo que nós encontramos nas nossas encarnações pretéritas. E embora nós não devamos nos submeter ao outro e nos anular em nossos propósitos, nossos objetivos, nós precisamos sim nos portar com coragem diante do que são as nossas próprias deficiências. E apenas quando nós tivermos afastado todas as causas que nós damos a essa desventura, aí sim podemos cogitar de uma separação, mas não antes disso. Não antes de exaurirmos todos os recursos que nós temos à nossa disposição para termos uma interação conjugal proveitosa. Os recursos do amor, da oração, da meditação, da paciência. Camilo finaliza o texto com um último alerta. Não desconsiderem os membros do lar, a insinuação sombria de companheiros infelizes do além, ou seja, nossos irmãos desencarnados que querem a nossa desventura. Não porque são pessoas más, não, mas porque nós lhes infligimos dor no passado. Eles estão com um sentimento natural de vingança, que só será vencido quando nós provarmos que nós somos agora capazes de sermos diferentes. Que nós não somos aqueles companheiros de outrora que lhes fizeram mal. Que nós somos pessoas que alcançaram a luz, que estão lutando contra as suas próprias deficiências e que convidamos eles para lutarem conosco. E continua Camilo, e por isso, orem mais, reestruturando cada qual as próprias ações, ou seja, uma interação conjugal feliz precisa que a minha ação seja boa. Eu preciso reeducar a minha ação primeiro, para só depois reeducar a ação do outro. E continua, reeducando-se a fim de que o remansoso recanto doméstico possa converter-se em oásis de paz e de bênçãos nesses tempos tumultuados e carentes de Deus, porque passa o gênero humano. Bom, meus amigos, era isso, né? As nossas reflexões de hoje, singelas reflexões em torno de um texto tão importante, tão fundamental, que deve ser lido e relido, né? Que nós possamos trazer essas reflexões para dentro de nossas vidas, que nós possamos fazer uma autoanálise sincera que efetivamente implique uma modificação das nossas condutas, dos nossos comportamentos e dos nossos pensamentos. Tá bom, meus amigos? Que a paz do nosso querido mestre, amigo, nosso meigo Rabi, Jesus, se faça presente nos próximos dias, nas próximas semanas, hoje e sempre.